Culto belíssimo, culto cheio de louvores, testemunho, intercessão, oração. E agora é o momento da palavra. Fui da igreja abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Se você não estiver com a Bíblia, vai estar aqui no nosso projetor. É uma história bem conhecida nossa, da igreja. Provavelmente você já ouviu falar sobre o endemoniado de Gadareno. E nessa noite, através dessa palavra, Deus tem algo para revelar para cada um de nós. Não é por acaso que você está aqui. Tem um propósito de Deus na sua vida. Vamos ler esse texto. Diz assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse dele. Esse espírito tinha dominado um homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima, para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como um homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus mandou para casa, dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Amém? Passagem poderosa, né? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos pelo testemunho, Pai, que Lucas, Mateus, Marcos escreveram. Nós cremos, Senhor, que é um fato real, é uma história real, e essa história manifesta o Teu poder e a Tua graça, Pai. E ainda hoje o Senhor também é libertação na vida daqueles que estão acorrentados pelo mal, Senhor, por demônios, Senhor. O Senhor ainda hoje é Deus de libertação, Pai, de transformação e Deus de mudança. Pai, fala aos nossos corações, ilumina-nos, no nome de Jesus, amém e amém. Irmão, essa é uma história que particularmente me deixa constrangido. Constrangido porque ele mostra a imensidade
e a intensidade do amor de Deus, do amor de Jesus. É isso que essa história nos mostra. Nós vamos ver o que Jesus fez para encontrar um homem numa terra gentílica, numa terra que não pertencia aos judeus. Observem que havia porcos, os judeus não tinham contato com esse tipo de animal. Mas Jesus, diz o texto inicialmente, então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. E diz um texto ainda em Lucas no capítulo 8, no verso 22, certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Jesus estava reunido com os discípulos e ele disse: a gente precisa ir para o outro lado. Eu tenho uma missão no outro lado. E essa travessia não foi fácil, foi uma travessia agitada. Jesus estava cansado do dia, estava cansado. Jesus não parava. E naquele barco Jesus descansou, Jesus dormiu, Jesus também é homem. E ali se levantou uma grande tempestade. E os discípulos tiveram medo de morrer, tiveram medo que o barco iria a pique, iria afundar, e clamaram por Jesus: Jesus, não te importa que perecemos? O Senhor não se importa com as nossas vidas? O Senhor não se importa com o que está acontecendo? Está aí uma tempestade e o barco aqui está indo para um lado e para o outro, e o Senhor aí dorme calmamente. Aí Jesus se levantou e Jesus acalmou aquela tempestade e disse: não tenha medo, homens de pequena fé. E diz o texto que bastou uma ordem dele, que a tempestade, o mar e o vento se acalmou. Aquela situação não impediu Jesus de atravessar o lago, porque Jesus tinha uma missão. Jesus tinha alguém especial para encontrar. Especial para ele, porque para a sociedade lá de Gadara, para a família, para os amigos daquele homem que não tem identidade, aquele caso já era um caso perdido. Jesus atravessa todo o mar da Galileia para ir ao encontro de um homem que estava nas montanhas, um homem perdido, um homem que estava acorrentado pelo mal, um homem que tinha uma legião de demônios, e Jesus foi atrás dessa vida, para você e eu ver como Jesus se importa e como Jesus ama. Por isso que isso me deixou constrangido, o amor do nosso Deus. E aqui esse texto que lemos nos ensina o quê? Que Satanás tem sede de destruição. É o primeiro ponto que esse texto nos ensina. Satanás tem sede de destruir. O propósito de Satanás é destruir a criação de Deus. O propósito de Satanás é destruir a vida do homem. Satanás, acusador, adversário, inimigo, é aquele que resiste. Dele a Bíblia diz que não foge o sono enquanto não fizer tropeçar alguém. Eu estava vendo no Camaragibe, agora apareceu para mim, hoje à tarde teve um bloco que sai ali no corredor da Folia, aqui. Meu irmão, eu vendo aquelas imagens, me deu pena. Eu disse: Deus, tem misericórdia desses homens. A gente tem visto muitas pessoas acorrentadas, escravizadas pelo diabo. Não brinque, meus irmãos. E eu quero dizer algumas ferramentas que Satanás usa para destruir o homem. A primeira ferramenta que o texto nos apresenta, que Satanás usa para trazer destruição, é a separação da família. Satanás, ele quer destruir a família. Satanás quer destruir a sua família. Satanás, ele quer destruir o seu relacionamento com seu filho.
Satanás, ele quer criar uma inimizade entre você e o seu pai. Satanás, ele quer destruir o relacionamento do homem e da mulher. O texto diz que aquele homem que estava atormentado, ele tinha fugido de casa. Ele não tinha casa. Satanás, ele veio para separar. Satanás, ele veio para destruir o homem. E essa destruição começa dentro da família. Dentro da família. Nesses 21 dias deste novo ano, quantos casais já se separaram? Quantas brigas? E até, infelizmente, que acabaram em morte. Quantos fugiram de casa? Colocaram a roupa na mala e foram embora. Quantos pais que acordam de manhã e dormem de noite e não falam com seu filho? Quanta ignorância dentro de casa. Quantos lares sem amor. Isso é normal? Não é normal, meus irmãos. Deus não quer isso na minha vida, nem na sua vida. Satanás tem sede de destruição e de destruir a tua família. Você olha para o homem que você um dia amou, você acha que amou, e você agora olha para ele, eu não quero mais esse homem na minha vida. Um homem que foi encantado por uma mulher, eu não quero mais essa mulher na minha vida. E Satanás tem semeado contenda nos relacionamentos. E hoje nós vivemos numa sociedade, se você sorriu errado, você conversou com algum amigo ou amiga, meu casamento não está bem, separa, vai procurar outro. Essa é a realidade. A ferramenta de Satanás para destruir o homem é separá-lo da família. É separá-lo da família. Satanás quer destruir o seu lar. E ele tem ferramentas para isso, muitas ferramentas. E precisamos estar atentos. E aquele homem não tinha mais casa, não tinha mais família. Outra coisa que Satanás quer destruir e está destruindo, outra ferramenta, é justamente a destruição do senso moral. Destruir a dignidade do homem. O homem sem decência. Nós vivemos numa sociedade imoral. É isso que nós vivemos. Não tem mais o senso da moralidade. Muitos não têm. O carnaval está aí para você ver. As ladeiras de Olinda, centro do Recife, Camaragibe e tantos outros. As pessoas só faltam sair completamente nuas. Ou aliás, saem nuas. E aquele homem, diz o texto que ele andava, não tinha casa e não tinha roupa. Ele perdeu todo o senso de moralidade, dignidade, de decência. Satanás vem para destruir, está destruindo isso. Meu corpo, minhas regras, eu me visto da forma que eu quero. Estamos vivendo dias difíceis. Satanás está agindo e age de cima para baixo de quem tem poder, não é de baixo para cima não. A mente escravizada pelo mal, demônios da imoralidade. Nós estamos vendo isso dentro da faculdade, universidade. Nós estamos vendo isso. Nós não podemos perder ou fechar os olhos para isso. É Satanás agindo e ele quer influenciar as nossas crianças. O que dizer das músicas de hoje? O que dizer das músicas de hoje? Da forma como coloca as mulheres, coloca os homens. O que dizer da dança de hoje? Gestos que insinuam completamente a imoralidade e a depravação do homem. Isso é normal? Não é. Isso é Satanás escravizando o homem. Outra ferramenta de Satanás é a destruição da saúde física e mental.
Aquele homem no texto de Marcos diz que ele se mutilava. Se mutilava aquele homem. O autoflagelo, masoquista. Marcos 5,5 diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Destruição da saúde física e mental. Aquele homem tinha uma legião. Outra ferramenta de Satanás é a cegueira espiritual, imposta pelos demônios. Trazer tormento à vida das pessoas. E aquele homem vivia essa vida completamente atormentado. E hoje a gente encontra pessoas atormentadas, muitas pessoas. Quem sabe alguém que está aqui nessa noite, e diante dessas ferramentas de Satanás, você já deve ter percebido, Satanás usou essa ferramenta, está destruindo a minha família. Não tenho mais senso de moralidade, minha saúde física, mental, mutilação, uma cegueira espirituais. Tem outra ferramenta de Satanás, meus irmãos. Aquele homem vivia entre os sepulcros, no cemitério. Satanás sabe onde ele quer te ver, em lugares de morte. É isso que Satanás quer te ver. É isso o caminho que Satanás tem para você. O carnaval é esse caminho. Certas amizades é lugar de morte. É lugar de morte. Eu e você conhecem a história de algum que já esteve entre nós, mas se desviou para lugares de morte. Certos ambientes que você frequenta é lugar de morte. Não há lugar de vida, não. Ali o nome de Deus não é glorificado. A destruição da família, do senso moral, e você está lá, lugar de morte. Essa era a condição daquele homem escravizado. Lugares de morte. Tem muitos lugares. Cuidado com os convites. Outra ferramenta de Satanás é roubar a liberdade. Ele fez isso. Naquele homem havia uma legião. E uma legião, meu irmão, minha irmã, é 6.000 soldados. 6.000 soldados. A arma de guerra de Roma, o braço forte de Roma era uma legião. Uma legião, ela não deixava flores no caminho, não. Uma legião deixava destruição. Uma legião escravizava por onde passava. Uma legião deixava um cenário de morte, de aniquilação. E assim aquela legião de demônios estava fazendo com aquele homem. Destruiu, separou da sua família, tirou seu senso de moralidade, de dignidade, de decência. Aquele homem estava em lugares de morte, roubou a liberdade, destruição da sua saúde física, da sua saúde mental. Uma legião invadindo, uma legião destruindo e destruiu. E o tal do demônio, irmãos, ele é muito sonso. É muito sonso. No verso 28, veja o que está escrito. A igreja pode ler comigo o verso 28? Assim. Satanás gosta, ele gosta, e ele está agindo dentro de altos cargos, que tem poder para começar uma transformação cultural, e isso já começou, da inversão de valores. Ele disse em alta: por que você vem me atormentar, me importunar? Eu estou calmo aqui. E ele destruindo aquele homem. Jesus não veio para importuná-lo. Jesus veio para repreender aquele mal. Jesus veio para trazer libertação. Jesus veio para restaurar. Com Jesus não tem inversão de valores. Não tem inversão de valores. Você pode ser convencido por um amigo, por uma amiga.
Você pode ser convencido por ideologias. Você pode ser convencido pelo seu professor, pelo seu pai, pelo seu mãe. Mas nunca você será convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem a verdade. Jesus não veio importunar, Jesus veio libertar. É Satanás que importuna a vida do homem. É Satanás que importuna a família. É Satanás que atormenta. São esses demônios que estavam fazendo isso na vida do homem. Satanás gosta disso, de inversão de valores. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja o que Satanás quis fazer com Pedro. Lucas 22, 31, Dudu, por favor. E convido você a ler comigo. O que Satanás quis fazer com Pedro. Veja só. Vamos ler? Verso 32. Veja o que Deus faz. Para que sua fé não, portanto, e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Simão, você não tem noção do que está acontecendo, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Veja como Satanás quer ver eu e você. Como Satanás quer ver esta igreja. Como Satanás quer ver a tua família. Ele quer destruir. Ele tem sede de destruição. Ele quer tirar a inocência dos nossos filhos. Precisamos estar muito atentos, meus irmãos. E lutar contra a cultura atual. Confiando na palavra do Senhor. Mas o nome de Jesus tem poder sobre todo o mal e os demônios. O mal não tem domínio diante de Cristo. Veja o que está escrito no verso 33. Convido a igreja a ler comigo. Lucas 8:33. Vamos ler? Lucas 8:33, Dudu. Vamos ler? Os demônios saíram do homem. Os demônios saíram do homem. Só bastou uma ordem de Deus. Os demônios saíram. Satanás tem sede de destruição. Quem sabe ele já atacou você. Mas nesta noite, o está atacando e você está vivendo isso na sua vida. Quero lhe apresentar Jesus, o restaurador de vida. Jesus, o restaurador da vida. Jesus restaurou a minha vida e de muitos irmãos aqui, viu? Muitos irmãos. Fico imaginando José, o pai de Jesus, carpinteiro, quando um móvel envelhecia ou estava quebrado, José ia lá e dava um jeito, restaurava aquele móvel. E Jesus é algo mais profundo, Jesus restaura os corações. É isso que Jesus faz. Corações quebrados, corações agitados, como aquele homem que estava atormentado por aquele espírito, aquela legião. A família não procurava mais aquele homem, não procurava. Os amigos distantes, tem texto que diz que ele vivia nas cavernas, pessoas tentaram acorrentá-lo, a sociedade o afastou, teu lugar não é aqui, o afastou, mas Jesus não desistiu dele. Você percebe o amor de Deus como é grande? Você percebe? Certo dia Jesus disse aos discípulos: entre no barco, a gente precisa ir no outro lado. O que o Senhor vai fazer no outro lado, naquela terra gentílica ali?
de gentio, pessoas que não querem saber de Deus. O que você vai fazer ali? O que o Senhor vai fazer? Tem uma vida lá. Tem uma vida que é valiosa demais para mim. Eu vou ter um encontro com uma vida. Eu vou restaurar uma vida. E muitos vão ficar assustados, e ficaram. Não existe uma vida que o amor de Jesus não possa alcançar nem restaurar. Não existe uma vida que o amor de Jesus não possa alcançar, restaurar. Esse texto nos mostra o valor da vida. O valor de uma vida para Jesus, que atravessou o mar por amor à vida daquele homem, destruída, completamente destruída por Satanás. Ninguém dava nada por aquele homem, mas Jesus investiu nele. Veja o que Jesus faz. Jesus investiu. Isso mostra como Jesus é um restaurador. O exemplo do filho pródigo, a mulher pega em pleno ato de adultério. Jesus perguntou, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus disse àquela mulher, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. A vida de Pedro, quando negou, Pedro se afastou. Pedro estava muito triste por tudo que tinha feito. E Jesus foi lá e restaurou aquela vida, irmãos. Jesus é o restaurador de vida. Jesus é a vida, é o perdão, é a vida eterna do pecador. É a fonte de vida espiritual e da santidade, a certeza de ressurreição do crente. Esse é Jesus. E essa vida, ela é oposição à morte, oposição à destruição. Ele é a fonte e doador da vida para os seus. Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Lázaro, vem para fora. Quem está falando é o dono da vida. Esse é o nosso Jesus. Ele tem a luz da vida. João 8,12. Jesus lhes disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele tem as palavras da vida em João 6,68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. João 10,10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o nosso Jesus. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E tem as ferramentas deles, que está sendo investida contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da sua família. Precisamos desse restaurador. E indo para o último ponto da mensagem, quero apresentar à igreja o estado de quem é liberto por Cristo. O estado de quem é liberto por Cristo. Nós vimos que Satanás usou as ferramentas de destruição contra aquele homem. E o destruiu. Mas alguém do outro lado do mar olhou para aquele homem e disse, eu tenho uma obra a fazer. A tempestade não impediu Jesus. Não impediu Jesus de alcançar aquela vida. O verso 35, convido a igreja a ler comigo. Convido o ministério de louvor também. Verso 35, vamos ler a igreja? O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava como? Jesus libertou aquele homem da escravidão dos demônios. Jesus ainda hoje liberta. Jesus restaura. E eu creio que hoje é noite de libertação. Hoje é noite de restauração. 1 João 3,8 diz, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho do Homem, Jesus, veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aquela multidão veio, fico pensando, devido aos porcos que foram mortos,
que caíram no precipício, que se afogaram, ou por aquele homem? Provavelmente pelo prejuízo financeiro. O estado do homem que teve o encontro com Jesus. Veja o estado do homem que teve o encontro com Jesus. O estado do homem que Jesus libertou. Primeira coisa, ele estava sentado aos pés de Jesus. Alguém que o texto diz, Marcos diz, era de dia e noite, andando, e não sabia o que era ficar parado. Não sabia o que era quietude. Não sabia o que era descansar. E ele estava sentado. Fazia tempo que aquela comunidade, que a família, que os amigos não via aquele homem sentado. Mas ele estava sentado aos pés do Senhor da vida. Aos pés daquele que restaura corações. Ele teve um encontro com Jesus. Não foi um encontro com um sociólogo, não foi um encontro com um filósofo, não foi um encontro com qualquer outra pessoa. Só existia uma pessoa que podia fazer aquela obra naquela vida, que era Jesus Cristo. Terapia não tirava aquele homem daquela condição. Somente um, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele estava sentado aos pés de Jesus. E lá é onde eu e você deve estar. Sentado aos pés de Jesus. Outra condição daquele homem, depois do encontro com Cristo, ele estava vestido. Ele estava vestido. Satanás rouba a decência, o senso de moralidade. Satanás rouba. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, até as vestes mudam. Jesus muda. Não é de fora, a transformação não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Ele estava ali. Jesus veio para vesti-lo. Tinha alguém lá no outro lado, na cidade de Gadara, sujo. Ninguém quer chegar perto. Mas eu vou chegar perto dele. Eu vou chegar. Irmãos, às vezes, Deus tenha misericórdia, mas a gente pode se comportar como aquela família, como aquela sociedade de Gadara, de afastá-lo, de acorrentá-lo e de dizer, aqui não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Jesus tem jeito. Jesus limpou a sujeira daquele homem. Jesus devolveu dignidade. Jesus devolveu o senso de moralidade. Aquele homem, diz o texto, o estado dele em perfeito juízo. Quem fez isso? Foi aquele homem. De onde veio aquele homem? Apareceu no barco aqui. E onde foi encontrar ele? Dentro do cemitério. Dentro do cemitério. Um lugar imundo onde o judeu não pode estar. Onde está? Tem uma manada de porco, lugar imundo lá, os judeus não podem estar. Mas Jesus, Ele sabe onde nos encontrar, no lugar mais sujo. Mais sujo, se você está, você tem nojo de si. Você tem nojo de si. Nesta noite é noite de encontro contigo, Jesus. É noite de encontro contigo. É noite de encontro. E Jesus fez algo mais por aquele homem. Jesus deu uma direção a ele. Jesus deu uma missão àquele homem. Como Jesus é bom, irmão. Como Jesus é bom. Jesus disse a ele: conte o que Deus fez por você e comece isso em casa. Irmão, não se cale do que Deus tem feito na sua vida. Não se cale, não se cale, não se cale. Anuncie o que Deus tem feito na tua vida. Anuncia, você reconhece isso, que é Deus. É Deus. No verso 38, Jesus fala sobre isso. O testemunho começa em casa. A prova da libertação de um homem e de uma mulher é a mudança. É a sua mudança, é a sua transformação. O encontro com Cristo transforma. Jesus liberta. O povo ficou afastado, assustado, e pediu a Jesus: vá embora daqui. Expulsaram Jesus daquele lugar. Expulsaram Jesus. Jesus não foi bem-vindo. Não foi.
Pediram para Jesus sair. Jesus aqui, esse homem só nos deu prejuízo. Irmãos, os porcos, parece que os porcos eram mais importantes. Quem sabe aqueles homens eram muito bem avarentos. Jesus, eu não quero você aqui. Se afasta daqui. Mas aquele homem que tentaram acorrentá-lo, aquele homem que foi escanteado, estava lá, testemunhando o poder de Deus. E eles não podiam fazer nada, porque aquele homem iria falar. João 8,32 diz assim: se o Filho vos libertar, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem um estado para você. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus quer te libertar. Jesus quer mudar a tua condição. Você já sabe as ferramentas de Satanás contra a tua vida, contra a vida da tua família. Quer trazer destruição, quer desmoralizar você, quer tirar o seu senso de moralidade. Ele quer fazer isso. Ele quer te levar, está te levando para lugares de morte. Mas nesta noite, através dessa palavra e do testemunho desse homem que fala ainda hoje, o poder de Cristo é real. O nosso Deus ressuscitou. Convido a igreja a orar comigo. Senhor Deus, entregamos a exposição da Tua palavra, palavra cheia de vida, Senhor, palavra poderosa, Deus, palavra que mostra, Senhor, um direcionamento, Deus, palavra que nos mostra que Teu Filho Jesus é poderoso para transformar, para limpar, Deus, para mudar qualquer situação e cenário, Jesus. Senhor, Tu conhece cada coração que entrou aqui nesta noite, Pai. Aqueles que têm andado por lugares de morte, Senhor. Aqueles que estão acorrentados, Senhor, pelo mal, Senhor. Aqueles que têm vivido uma vida imoral, Senhor. Aqueles que não têm paz, Senhor. Aqueles que dormem, Senhor, e acordam inquietos, Senhor. Não sabem o que é descansar. Não sabem o que é ter paz. Não sabem mais isso. Vivem atormentados. Nesta noite a Tua palavra, Senhor, e a Tua presença se apresenta como libertação, Jesus. Ó Deus bendito, vá ao encontro deste coração, seja dessa criança, seja desse jovem, deste adulto, deste homem, desta mulher, Senhor, que está atormentado, Senhor, que está, Senhor, indo por um caminho onde o Senhor não deseja, o Senhor não quer. Nesta noite é noite de encontro, Senhor. Quem sabe as tempestades da vida, esta semana e no dia de hoje, aconteceu para essa pessoa, não está aqui, mas está. É o Senhor que trouxe, é o Senhor que quer operar libertação, é o Senhor que quer tirar as cegueiras dos olhos, é o Senhor que quer abrir os seus ouvidos, é o Senhor que quer trazer a paz que excede a todo o entendimento, Senhor. É o Senhor que quer libertar essa vida de toda opressão maligna, de todo tormento, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o traz para uma solidão, Senhor, para um afastamento. Este não é o lugar que o Senhor tem para esta vida, Senhor. Nós oramos no Teu nome, Pai, a esta pessoa, Senhor, que está assistindo, ou que está aqui presente, ou que vai assistir, Senhor, este culto, Deus, que seja liberta no nome de Jesus. Assim como o Senhor encontrou aquele homem perdido, sem direção, atormentado, agitado, nesta noite, este coração possa ter um encontro com Jesus, possa ter um encontro com Deus vivo, que o Senhor não mudou. Onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. O Senhor morreu para que fôssemos livres, Senhor, e nós temos nos umbrais do nosso coração o selo da Tua promessa, e Satanás não tem poder de tocar em nossa vida. Então, Senhor, hoje seja noite de libertação, de cura, no nome de Jesus, amém e amém. A igreja continua orando. Eu tenho uma pergunta simples para você, mas
decisiva também. Você nesta noite, que está sendo atormentado, você sabe, pelo mal, você está escravizado a algo. Satanás tem investido contra a tua família. E nesta noite, Jesus teve um encontro com você e você crê nessa palavra. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Tem alguém nesta noite que deseja teve um encontro com Deus através de tudo o que aconteceu neste culto? Tem alguém nesta noite que, Senhor, a minha vida tem estado atormentada como aquele homem, mas eu ouvi a voz de Deus, e nesta noite o Senhor mostrou os planos que Satanás tem para a minha vida, os lugares de morte que Ele tem me levado, os amigos que Ele tem colocado na minha vida para destruir a minha fé, para minar a minha fé. Mas nesta noite teve um encontro com Jesus, porque eu acredito que Ele não desistiu de mim. Então você nessa noite deseja ter esse encontro com Jesus? Nessa noite você confessa Jesus Cristo? Você crê nessa palavra de libertação sobre a sua vida? Você confessa isso com fé? Peço à igreja, você que é crente mesmo, que sabe que é uma batalha espiritual e que entende isso. Você sabe que é batalha. Tem pessoas aqui entre nós presas e que precisa de libertação. Convido você a orar. Ore mesmo. Peça misericórdia a Deus. Que Deus encoraje, que Deus traga a libertação. Tem alguém nessa noite? Pastor, essa palavra falou comigo, eu preciso de libertação, pastor. Nessa noite o Espírito Santo está libertando a minha vida. Tem alguém entre nós que crê nessa palavra, que aceita Jesus Cristo, que se reconcilia? Você estava afastado, mas Deus nessa noite falou ao teu coração, ministrou ao teu coração, e você, pastor, é comigo. Preciso de um novo direcionamento, de um novo rumo. E Jesus nessa noite se apresentou. Ele me ama, Ele veio ao meu encontro. E essa palavra, nessa noite eu quero ser liberta de tudo aquilo que estava me escravizando. Você crê nessa palavra? Tem alguém entre nós? Tem alguém entre nós? Deus falou com você. Jesus falou com você. Você olha para a sua vida, está escravizada. É com você mesmo. Tem alguém? Tem alguém entre nós? Quem sabe é uma dependência emocional de alguém, totalmente escravizado a essa pessoa, e é lugar de morte. E nessa noite Jesus quer trazer libertação, e você reconhece isso na sua vida. Tem alguém nesta noite que crê nessa palavra? Tem alguém entre nós? Amém. Tem alguém nessa noite que crê nessa palavra de libertação? Um novo estado. Jesus falou contigo, Ele tem a forma de falar. Ele tem a forma de se revelar para você. Você olha para a sua vida e você vê ferramentas de Satanás, armas apontadas para você. E você se vê atormentado. Tem alguém entre nós que nessa noite crê nessa libertação em nome de Jesus? Tem mais alguém entre nós que crê? Pastor, eu preciso, pastor. Ore pela minha vida, eu preciso de libertação. Preciso dessa nova condição, esse novo rumo de Deus na minha vida. Tem algo na tua vida que precisa de libertação, e nessa noite você reconhece e se reconcilia com Deus. Tem algo na sua vida que precisa de libertação. Tem algo na sua vida que precisa de libertação, e você reconhece isso, e você coloca diante da cruz, diante de Deus, para trazer transformação. Tem mais alguém entre nós que crê nessa palavra? Convida a igreja a ficar de pé. Igreja, não brinque. Satanás veio para destruir. Veio para destruir. E ele tem destruído. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Deus, que se revelou de forma sobrenatural para corações aqui, Deus, com poder, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão, Senhor, acorrentados, Senhor,
mas estão, Senhor, cegos, não conseguem entender. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Senhor, encoraja aquele que sabe que precisa de libertação, mas por algum motivo não levantou as mãos, para no final do culto vir aqui à frente para a gente orar. Abençoa o teu filho, Senhor, que com ato de fé, levantou a sua mão, Deus. O Senhor opere, Senhor, na vida dele, Pai, no nome de Jesus, Pai. Não nos deixa dormir, Senhor, sem antes reconciliar contigo, pedir a Ti perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e entregar nossa vida a Ti. Nos dá uma semana abençoada, uma semana, Senhor, sob Teu direcionamento. Livra-nos das armadilhas de Satanás, Pai. Livra aqueles que estão sendo atormentados, Senhor. Liberta em nome de Jesus. Dá uma semana de vitória, EBT. Protege esse templo, Pai, de toda investida maligna do mal, Senhor. Abençoa a semana do teu filho, pastor Samuel, e de cada família aqui. Muito obrigado. No nome de Jesus, amém, amém. Convida a igreja a sentar, eu vou lá para a porta, quero apertar a sua mão. Temos uma cantina deliciosa também, enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando. Consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deixa eu chegar lá, tá bom? Vou correndo. Em você, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.